Olá! Para quem me acompanha no Instagram sabe que nas últimas semanas eu estive no Método CIS, um evento do Paulo Vieira, onde ele aborda sobre inteligência emocional e restauração de crenças limitantes. Esse evento ele é composto de 3 dias e aconteceu algumas coisas esses dias e por isso que eu quis trazer aqui hoje a palavra e o significado de comprometimento para vocês, e não só através de outros exemplos, mas através dos exemplos dessas pulseiras aqui. Para quem não sabe, esse evento, como eu disse, ele é composto por 3 dias, onde você é obrigado a usar essas pulseiras nos 3 dias para a entrada do evento. E ao final de cada dia do evento, você vai ganhando uma pulseira dessa. Detalhe, tá? Por exemplo, no meu caso, o evento foi quinta, sexta e sábado. Na quinta-feira, o evento começou às 10 da manhã e terminou em volta das 2 e pouco da manhã. Na sexta-feira, o evento começou às 10 e terminou em volta das 3 e pouco da manhã. E no sábado, o evento começou às 11 horas da manhã e terminou mais ou menos em média 7h20 da manhã de domingo. Ou seja, gente, bom, pra quem não me conhece, eu sou uma jovem idosa que gosta de dormir cedo e acordar cedo, até porque eu vejo isso como uma ótima qualidade de vida. Fato é que nem eu acredito que eu consegui pegar essas 3 pulseiras. Eu me recordo no primeiro dia que o Paulo perguntou quem vai conseguir pegar essa pulseira e todo mundo levantou a mão. Eu falei, inclusive eu. Eu, pelo menos nesse primeiro dia, eu me garanto. E do lado tava um colega meu que eu conheci lá, e ele falou assim: você vai pegar todos os dias. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. Como que eu, acostumada a dormir cedo, vou conseguir ficar até esse horário? E claro que eu sabia o porquê que o Paulo estava fazendo isso. Existem algumas formas da gente conseguir quebrar as nossas crenças limitantes, e uma delas é levar o corpo no cansaço extremo. Então tem um porquê o evento ser dessa forma. E eu, mesmo com a consciência de entender o porquê, meu corpo ainda estava estranhando e tendo uma certa resistência, acredito que essa seja a palavra correta, tendo uma certa resistência a sair da zona do conforto, do dormir cedo e acordar cedo. Ponto é, gente, tá aqui as 3 pulseiras para comprovar. E aí, no caso, então, isso significou várias coisas pra mim. Eu também posso gravar um vídeo disso aqui no YouTube, se vocês quiserem, eu posto. Então, comenta aqui se vocês querem um vídeo onde eu fale o que essas pulseiras significaram pra mim e continuam significando. Mas hoje eu quero abordar esse contexto como uma forma de falar de comprometimento com vocês. Depois que eu saí do evento, eu quis usar essa coleção de pulseiras por 7 dias, então por mais uma semana. Eles não falam isso em momento nenhum, simplesmente isso é uma forma de você ver que você conseguiu chegar até o final de cada dia. Mas eu me comprometi comigo mesma que eu queria usar essas pulseiras por situações específicas, mas que eu queria usar elas para relembrar tudo que eu vivi e tudo que eu decidi alterar na minha vida desde então, e eu queria usar ela por mais 7 dias. E foi muito fácil nos primeiros dias, apesar de eu não ser. Isso aqui, usar esse tipo de pulseira não é muito o meu gosto. Até porque eu costumo ser uma pessoa muito mais minimalista no meu tipo de vestimenta, não só vestimento, mas até nos acessórios que eu uso. Mas ainda assim me comprometi e usei os 7 dias seguidos. E o porquê que eu quero falar disso de comprometimento, né? Durante esses 7 dias eu tive uma palestra, tudo bem que ela foi online, mas ainda assim a gente tem que lembrar que a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, o que a gente usa de acessório, tudo comunica. Só que tudo tem que comunicar exatamente quem a gente é por dentro. E eu não sou esse um monte de pulseira colorida, mas eu sou o que elas significaram pra mim. E eu lembro que nessa palestra eu até avisei o pessoal, eu falei, gente, isso aqui é porque eu estive no método CIS e tudo mais, expliquei e continuei palestrando. E por que, né, que eu tive que explicar? Porque como eu sou uma pessoa que eu gesticulo bastante, então por isso que eu expliquei. E aí, outra prova também foi em uma reunião que eu tive pra ir pra um cliente, e eu falei, gente, pensa, eu toda formal e com essas pulseiras no meu braço. Eu falei, nossa senhora, eu vou querer tirar. Eu falei, não, não vou tirar porque eu me comprometi a ficar com essas pulseiras. Dito e feito, fui, fiz a reunião, me expliquei também, porque eu acho que vale a pena. Não que a gente tenha que ficar se explicando de tudo, mas é interessante. E o porquê que isso é interessante? Porque muitas vezes faz com que outras pessoas consigam entender quais são os seus valores, o que você gosta. Então é óbvio que não é todo mundo que gosta ou compactua com o método CIS, mas eu tá gravando esse vídeo aqui, ou as reuniões que eu tive, as palestras que eu tive nesse meio tempo e outros contatos que eu tive durante esses 7 dias que eu usei a pulseira, mostrou para a pessoa o que eu gosto e o que eu acredito. Isso é muito interessante porque também faz com que a gente estabeleça conexões similares ao que a gente acredita.
Ponto é essa questão do comprometimento. Por que que isso significou tanto para mim um comprometimento? Normalmente, quando a gente vai falar de comprometimento, a gente pensa muito no comprometimento que a gente tem perante outras pessoas. Isso é ótimo, porque a gente tem que ter comprometimento perante outras pessoas. Mas qual o comprometimento que você tem com você mesmo? Você já parou para pensar nisso? Porque normalmente a gente tem um comprometimento com o nosso parceiro, a gente tem comprometimento com a nossa parceira, a gente tem comprometimento com nossos familiares, a gente tem comprometimento com o nosso chefe, mas a gente não tem comprometimento com os nossos sonhos. A gente não tem comprometimento com os nossos valores. A partir do momento que a gente não estabelece determinados limites, a partir do momento que a gente não para ter momentos de descanso, a partir do momento que a gente não cuida da nossa saúde, isso tudo é comprometimento. Quantas vezes na vida você deixou de ter comprometimento com você mesmo? Essas simples pulseiras me ensinaram o quanto eu sou comprometida comigo mesmo. Isso é uma coisa que eu já sabia e só que eu acredito que a gente tem que continuar com esse comprometimento ao longo da vida. Ninguém mandou eu ficar com essas pulseiras. Porque é muito fácil a gente ter comprometimento quando o chefe tá falando que a gente tem que fazer uma tarefa. A gente vai fazer porque a gente tem medo de ser demitido ou porque é o chefe que tá fazendo. Ou quando a nossa mãe, quando o nosso pai pede alguma coisa, é muito fácil a gente ter comprometimento com eles. Lembrando que comprometimento é uma coisa e respeito é outra. Espero que você tenha os dois. Mas é muito fácil, porque a gente tem comprometimento, porque aquela pessoa tem um nível maior de hierarquia quanto a nós. E o comprometimento que você tem com você mesmo? Porque me estranha muito você poder ser a pessoa que tem um grande comprometimento quanto aos outros, mas não tem um comprometimento com você mesmo. Porque não tem como. Não me fale que você tem um comprometimento com o mundo se você não tem um comprometimento mínimo com você. Porque esse comprometimento que você diz como comprometimento com o mundo, você pode ter certeza que não é. Isso não é sustentável a longo prazo. Porque quando a gente não consegue ter essa sustentabilidade conosco, com o que a gente acredita, a gente não consegue isso perante os demais. Isso é falho. Em algum momento vai ser falho. O comprometimento, ele tem a ver com o respeito, ele tem a ver com os valores, e não só o respeito por hierarquia, por exemplo. Eu espero que com esse vídeo você pare e pense. Tem algumas perguntas que podem te ajudar nisso. Pegue uma folha e um lápis e anote na primeira fileira que comprometimento que você tem em relação ao seu chefe. Que comprometimento que você tem em relação ao seu parceiro ou sua parceira? Ou quais comprometimentos? Porque vai ser bem mais de um. Quais comprometimentos que você tem em relação aos seus familiares? Quais comprometimentos que você tem em relação à sua casa? Quais comprometimentos que você tem em relação aos seus pets ou em relação ao seu filho? E por último, mas com certeza não menos importante, qual o comprometimento que você tem com você mesmo? Você vai notar que, muito provavelmente, as respostas das primeiras perguntas vão ser bem extensas. Vai ser uma lista bem intensa. E na hora de você fazer o comprometimento com você, vai até chegar daquele tilt, aquele bug de uau, tá faltando ter um comprometimento maior comigo mesma. Eu espero que esse vídeo, esse simples vídeo onde eu menciono dessas pulseiras e o quanto elas significaram, o quanto o meu comprometimento é muito forte comigo mesmo, muito forte com a vida que eu quero construir, com a vida que eu tô construindo, em prol de mim mesma e em prol das pessoas que eu amo. Porque quando você constrói a vida de acordo com o que você acredita, as pessoas que você ama também vão se beneficiar delas. Então pense o quanto você está comprometido com isso. Se você gosta de mais vídeos como esse, continua assistindo os vídeos do canal, se inscreva, a gente tem vídeo aqui todas as terças-feiras, compartilha e esteja aqui sempre.